Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vou falar de um filme muito bonito, filme lindo, emocionante, que envolve religião. Não é religião, não, vai. Envolve fé, sim, envolve amor, envolve sacrifício. Que filme maravilhoso, cara! Vamos falar de Cidade dos Anjos. Cidade dos Anjos. Ele é um filme de 98, então pode ser que as pessoas mais novas não o conheçam, mas assim, foi um filme muito impactante em sua época, pela beleza do filme, da história, pelo drama que ele representa, como eu disse, sacrifício, pelas decisões que as pessoas tomaram ali, né, os protagonistas, e as consequências de suas decisões. Então vou falar um pouco sobre esse filme, e sensacional, cara, que coisa maravilhosa. Já aviso que terá spoilers, tá? Terão spoilers. É um filme já antigo, então vou falar dele aqui do que eu acho no geral. E se você não viu o filme, veja primeiro, depois veja o vídeo aqui pra acompanhar, beleza? Ver o que eu achei. Então vamos lá. Cidade dos Anjos. Cara, qual que é a trama dele? O que ele passa pra você? Ele começa com... Tem dois personagens principais no filme, que é o Nicolas Cage, ele é um anjo, e a Meg Ryan, eu não lembro o nome dela, desculpa, que é uma cirurgiã, a moça que é uma cirurgiã. E o que acontece? O Nicolas Cage, ele é um anjo, ele vive na cidade de Los Angeles, onde se passa o filme, né? E o que pelo menos eu entendi, né? Os anjos ali naquele âmbito do filme, eles estão ali para duas funções primárias, pelo que eu entendi. A primeira, a mais importante, é guiar os mortos para o céu, né? Ou para onde tem que ir, né? Para o pós-vida, vamos pôr assim. Então, sempre que tem alguém próximo da morte, os anjos, né, que estão lá, que é mais de um, tem um monte, eles ficam perto dessa pessoa que está para morrer, e quando a pessoa falece, eles são os primeiros contatos dessa pessoa morta e leva eles para um lugar diferente, né, para onde eles têm que ir. Então essa é a principal função dos anjos ali. A segunda função que temos ali não vou dizer a palavra guiar, mas também seria mais acalmar, fazer os humanos tomarem decisões mais calmas, para não afetar, para não ir para o lado ruim. Vou dar um exemplo que acontece no filme ali, que eles estão numa loja de conveniência e uma pessoa quer assaltar, ela entra do seu assalto, assalto, vou roubar, pá, pá, pá. Só que essa pessoa que tá roubando, ele tá muito afoito, está muito nervoso, né, muito adrenalina, então ele tá meio, passa tudo, aquele meio loucura. E as vítimas ali, a vítima em si, ela quer cumprir, ela fala, não, pode pegar, não sei o que. Só que o cara tá tão pilhado que ele tá quase matando, né, a vítima sem necessidade, porque ele tava conseguindo o que queria e não precisava, não tá tendo resistência. Então, um dos anjos aí que tá próximo, né, que acho que é amigo do Nicolas Cage ali, que eles conversam, que é o mais parceiro dele, ele chega perto desse bandido, ele coloca a mão no ombro do bandido, assim, né? E os humanos não veem os anjos, tá? Eles não veem. Então ele coloca a mão no ombro e, tipo, o bandido dá aquela acalmada. Então com essa acalmada, ele consegue fazer lá o que ele queria fazer, sai, não prejudica ninguém da vida, de saúde eu falo, né? Porque prejudicou financeiramente, mas não prejudica na parte de matar sem necessidade. Então eles têm essas duas funções primárias pra mim. Que eu entendi, eles guiam, né, os mortos e eles tentam fazer os humanos tomarem decisões melhores, assim, vamos pôr dessa forma, né? Não exatamente isso que ele faz, mas ele dá uma calmaria, assim, um pensamento mais amplo da situação. Acho que isso é muito interessante, só com a presença dele ali. Então eu tenho essas duas funções. Eis que começa o filme, né? Que você já entendeu o que os anjos fazem ali. Eis que começa o filme. A moça, que é a Meg Ryan, acho que é o nome dela, desculpa, ela é uma cirurgiã, como eu disse. Primeiro, começando do filme, ela vai fazer uma cirurgia numa criança. Pô, ali umas 9, 8, 7 anos, sei lá, uma criancinha, e tá com um problema de saúde e tal. E essa criança morre na operação, durante a operação. E essa morte aí mostra ali o Nicolas Cage, que é o anjo, ele conversa com a menina no pós-vida e tal. Já é uma cena triste logo de cara, uma criança morrer sempre é uma cena pesadíssima. E essa moça, depois dessa cirurgia que deu errado, né, que acabou morrendo a criança, ela fica traumatizada, ela fica revoltada. Eu acho que ela fica mais revoltada do que traumatizada. Tipo, ela fica, por quê? Por que que a criança morreu? Não teve nem tempo de viver, aquelas questões, né, que a gente já, provavelmente a maioria das pessoas que vê esse vídeo aqui já sentiu que, pô, porque uma pessoa tão boa foi levada, tanta gente ruim no mundo, e justo que foi tão cedo, a pessoa legal, tipo, meu, não merecia isso, uma criança a falecer e não teve nem tempo de viver a vida, sabe? Ela começa a questionar
essas coisas, como muitas pessoas já devem ter questionado na vida. E eu sou um deles que já questionei. Hoje já passei dessa fase e estou em outros pensamentos, mas vamos voltar ao filme. Então ela começa a questionar isso. E o mais interessante, aí que começa a história a ficar interessante. Por quê? Porque a forma como ela questiona é uma forma extremamente angustiada, porque ela sentiu muito a perda dessa criança. Ela não queria que essa criança tivesse morrido, ela fez tudo que ela podia e mais para salvá-la, mas não conseguiu. Então o anjo Nicolas Cage, ele estava ali no momento da menina, né, quando ela faleceu, acompanhou, só que ele viu essa angústia da Maggie, da cirurgiã, que é humana, né? Então ele viu essa angústia, tipo, ele ficou intrigado, essa é a palavra, ele ficou intrigado porque falou, cara, como assim essa moça sentiu realmente uma dor tão forte por alguém que ela nem conhecia, sabe? Então aquilo pegou ele, tipo, ele sentiu essa pontada, nossa, por quê? Então ele começa a acompanhá-la, ele começa a vigiar mais, tipo, a acompanhar mais essa moça, em vez de ele ficar num estado amplo para todo mundo ali, que é normal, ele começa a ir mais onde ela está. E ele começa a conhecer melhor ela por fora, tipo, vendo assim as situações, vendo as questões dela, a angústia, tudo que ela tá passando, né? Então o filme pega muito isso. Aí que entramos na questão muito foda pra mim do filme, que é o quê? Essa ideologia, né? Esse pensamento. Ela, nessa angústia, nesse pesar, né, que ela tá passando, cara, aquilo ali é uma coisa que como eu disse, se você já perdeu alguém importante na sua vida, alguém próximo, você já sentiu isso, você já pensou sobre, você já questionou, você já ficou por quê? A questão por quê pesa muito na cabeça. Então, esse filme te passa muito isso. Eu assisti esse filme quando eu era pequeno eu não entendia muito bem essa coisa, eu só achava o filme lindo com a trilha sonora maravilhosa. Mas quando eu assisti de novo mais adulto, pô, é reflexivo demais. Então você vê toda essa parte do luto que ela tem pela criança, que ela queria ter salvo, as situações da vida dela, e o Nicolas Cage ali, tipo, acompanhando, vendo. Chega um momento na história que ele vê tanta angústia que ele não aguenta. Ele fala, mano, eu quero ajudar, eu quero poder confortá-la, né? Tipo, ó, a vida continua, não aconteceu, não tem como voltar atrás, então você tem que fazer pelos outros agora, né? Não mais por ela, que não tem como ajudá-la. Então ele quer confortá-la, só que assim, um anjo não pode interagir com o humano, é uma das regras lá, né? Então ele começa eu já falei, ele já estava lá perseguindo, né? Estava acompanhando, ele está perseguindo mesmo, ele está perseguindo a moça, vendo tudo, e ele começa a criar um laço com ela, né? Ele começa a sentir uma atração por ela emocional. E aqui, aos poucos, ele vai se mostrando para ela. Olha que coisa interessante, né? Ele vai se mostrando e ela começa a questionar, começa a conversar quando vê ele, e eles começam a conversar sobre o pós-vida, sobre a vida em si, os sacrifícios, né, as coisas dolorosas que acontecem, por que elas acontecem. Nossa, o filme de diálogo é impecável, o diálogo desse filme é maravilhoso. Então, aqui eu vou dar um pequeno spoiler do final, mas não vou comprometer o final, né? Aí chega um determinado momento do filme que o Nicolas Cage tem que tomar uma decisão, se ele quer continuar sendo um anjo ou se ele quer abrir mão da sua imortalidade, da sua angelitude, nem sei se sabe, mas ou ele abre mão da sua angelitude para poder viver com ela, porque ele começa a amar a moça. Então ele tem essa decisão, né, que ele toma sim ou não para poder continuar com ela ou continuar como anjo. Então tem essa decisão. Depois o filme pega uma outra história que é o final que eu vou contar pra você acompanhar, que é muito foda. O final é espetacular, maravilhoso. Então assim, tem essa decisão. Então você vê um anjo, cara, sentir o amor. Aí eu falo que não é pelo anjo em si, né? É porque isso é um filme que dá um impacto, né? Mas eu falo da palavra amor, que é o sentimento. Cara, como o sentimento amor é impactante, né? É forte, é poderoso. Tipo um ser, como o filme te mostra ali, que é um anjo, que é o Nicolas Cage. Os outros também, mas eles parecem ser seres frios, sabe? Que só estão ali cumprindo a missão, faz o que tem que fazer, leva para tal lugar, não sei o quê. Mas eles, literalmente, você não vê eles se importando com aquilo, sabe? Ah, já foi, já aconteceu, você vê uma frieza. E o ser tão frio, ser capaz de amar, ser capaz de sentir aquilo, aquecer o coração da pessoa. Nossa, espetacular, cara. Que genial foi essa pegada, sabe? Muito, muito, muito boa. Então você tem, eu falei um pouco da trilha sonora só para completar aqui, a trilha sonora é maravilhosa, porque não vou nem falar muito, top demais a trilha sonora, casa muito bem com o filme. Então o filme tem essa pegada muito da ideologia, do amor, das questões da morte em si, que é uma coisa que eu adoro falar sobre, sabe, porque
A morte é a única certeza que a gente tem da vida, né? Muitas pessoas têm medo, muitas pessoas veem isso como o fim. E, pô, eu já passei um pouco disso, pensei sobre isso também. Hoje eu já vejo que é mais um outro caminho, sabe? Estamos aqui para viver nossa vida, uma hora ela vai chegar ao fim, não tem o que dizer. É a verdade, mas vamos aproveitar o que a gente pode, né? Como com as pessoas que a gente ama. Pô, momentos, né? Os momentos são o que ficam pra vida. Então, o filme pega isso também. Aqui que tá, né? Esse negócio do momento, cara. É incrível. Ele pega uma forma forte, como eu falei, do final ali. O final, nossa, ele fecha com chave de ouro, tá? Pode não ser o final que você queria? Pode ser o final que você não que você queria. Mas eu acho que é isso que é a parte boa dele. Ele te joga na cara tudo aquilo que ele te demonstrou o filme inteiro. Então você tá lá o filme todo com as questões que ela tá passando, com ele vendo de outro ângulo também, entendendo aquilo que ela tá sentindo, e o filme todo mostrando aquilo. Pra chegar no final você, aí vem outra coisa, que é o que o filme tá mostrando o filme inteiro. Então você fica, putz, por quê? Então você questiona o final. Então eu acho que o filme é isso, é um filme que te dá opções, te dá motivos, te dá informação que ele mesmo já joga contra, né? Tipo, ele fala uma coisa, mas ele questiona em seguida. Então ele fica toda hora perguntando por quê, até chegar no final onde você é forçado a perguntar por que aconteceu isso. E meu, nossa, como isso é F de bom, de bom. Nossa senhora, eu tenho muito assim, não quero contar o final, não vou contar o final porque assista. Mano, é um filme maravilhoso. Você que acredita no amor, você que acredita na empatia, que essa é uma palavra extremamente boa, que quase ninguém pratica, uma palavra tão importante para o ser humano, e o filme tem isso. Nossa, a empatia dela é uma coisa surreal. Eu queria muito que os humanos fossem assim em geral, né? Eu tento ser o máximo que eu posso, mas também não sou hipócrita, não sou 100%, mas seria tão bonito, né? Seria tão bonito, mas é uma utopia. Então, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenham gostado. Vejam Cidade dos Anjos, que é um filme maravilhoso, maravilhoso mesmo. Só exaltei, então é uma super indicação. Se você já viu, veja de novo que você vai adorar de verdade. E você que nunca viu, é o momento. Dá uma oportunidade, não irá se arrepender, porque ele é maravilhoso de verdade. Não tem como dizer não, beleza? Mais uma vez, obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!